Vem, Espírito Santo de Deus, e faz brilhar os nossos olhos de amor pela palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, e reaviva o nosso coração. Samuel disse a Saul: o Senhor enviou-me para que te consagrasse rei de seu povo de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos. Vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, pois ele barrou o caminho quando saiu do Egito. Quem é Amaleque? Está lá em Êxodo 17. Aquele povo que barrou o caminho e não deixou o povo de Deus passar por suas terras para ir de encontro à terra prometida. É aquele povo que Moisés levantou as mãos junto com Arão e Ur na pedra, e Josué foi combater. Enquanto Moisés tinha as mãos levantadas, o povo ganhava. Quando Moisés abaixava, o povo perdia. E o Senhor fez uma promessa: o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. O que quer dizer isso? O Senhor está em guerra perpétua contra os nossos inimigos. Todo mundo que não deixa a gente passar para o céu, Deus está em guerra perpétua. Todo mundo que obstrui o nosso caminho e não deixa a gente ir para a terra prometida, Deus está dizendo hoje: eu estou em guerra com você, por você e com você, contra os inimigos que estão obstruindo sua passagem para chegar na terra. Vai, pois, fere Amaleque e volta ao interdito tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. O que é voltar ao interdito? Tirar tudo, interditar tudo, voltar tudo e expurgar todos os malefícios daquele povo. Matarás homens, mulheres, crianças, meninos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo, abandona tudo. Tira tudo que é mal, corta tudo pela raiz. O que quer dizer aqui? É para matar menino, criança, mulher? Não, é para... O Senhor está dizendo: corta toda a relação, corta tudo, corta todas as situações e pessoas que te afastam de Deus, corta até o resto do chão. Saul comunicou ao povo e fez o seu recenseamento em Telém. Recenseamento é juntar, ver quantos soldados tem e tal. Havia 200.000 homens de Israel e 10.000 de Judá. 210.000 pessoas, muita gente. Saul avançou até a cidade de Amaleque e pôs-se emboscada no vale. Disse aos sineus: retirai-vos, separai-vos dos amalecitas, não suceda que eu vos envolva com eles o massacre, porque tratastes bem os israelitas quando saíram do Egito. Ou seja, tinha os sineus ali que estavam meio misturados com os amalecitas. Aí o que aconteceu? Cuidado, nós vamos matar todo mundo, mas vocês, por favor, tenham cuidado para não matar vocês. E os sineus separaram-se dos amalecitas. O que é isso? Separa do mal, sai do povo ruim, sai das amizades horrorosas, sai dos lugares que te levam à depressão. Saul bateu os amalecitas desde Évila até Sur, que está ao oriente do Egito. Tomou vivo Agag, rei de Amaleque, votou todo o povo ao interdito, passando ao fio da espada. Mas Saul e seus homens pouparam a Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo, do grande, os animais cevados, cordeiros e tudo o que havia de melhor. Não quiseram voltá-los ao interdito. Só exterminaram o que era ordinário e sem valor. O que Deus deu de ordem? Extermina tudo. Tudo é voltado ao interdito, tudo está interditado, tudo não faz bem, nem os animais, nem o objeto, nem as riquezas, nada pega. De inimigo a gente não pode ter comunhão com nada. Nós não podemos ter objetos contaminados, usados para o mal na nossa casa, se a gente sabe que foi usado. Nós só precisamos da glória de Deus, dos sacramentais, da água benta, da bênção de Deus, que é mais poderosa que qualquer morte, qualquer tragédia. Então tira da sua casa hoje todo objeto supersticioso. Tira da sua casa hoje, desterra e pede o Espírito Santo, mostra o Espírito Santo o que tem na minha casa que não tem comunhão com Deus. E tira, meu irmão, não tenha medo, tira, porque você é católico, apostólico, romano, praticante. Se você é católico, a sua comunhão com o corpo e sangue de Jesus. O Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter feito o rei Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Deus se arrepende muitas vezes de ter criado a humanidade. Está lá em Gênesis, né? Eu arrependi de ter criado o homem, porque a gente é muito cabeça dura, a gente é muito teimoso, a gente insiste em não fazer o que Deus quer. Samuel irritou-se com isso e clamou ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, alguém veio dizer-lhe: Saul chegou ao Carmelo e erigiu ali uma estela, retomando em seguida o seu caminho para Gálgula. Samuel foi ter com ele. Saul disse: Deus te abençoe. Cumpri a ordem do Senhor. Olha, ele quer enganar o profeta, gente. Eu cumpri parcialmente.
quando é ordem do Senhor, não dá para cumprir parcialmente, tem que cumprir tudo. Tem que ser total, integral, sem querer dar um jeito, sem querer dar uma volta, sem querer manipular, sem querer enganar, sem querer dar uma voltinha para fazer do seu jeito. Não, gente, se Deus deu uma ordem daquele jeito, integral. Mas ele quis macaquear, mascarar e dizer, olha, eu cumpri, mais ou menos. Não, Samuel disse no 14, mas que balidos de ovelhas são esses, que ressoam aos meus ouvidos e esses mugidos de gado que ouço? É a presa tomada aos amalecitas, respondeu Saul. O povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto votamos ao interdito. Samuel disse, basta! Vou comunicar-te o que o Senhor me disse essa noite. Fala, disse Saul. E Samuel, por pequeno que foste os teus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel? E não te consagrou o Senhor rei de Israel? Você não se achava pequeno, indigno, incapaz, e Deus te fez rei? Pois é. O Senhor te havia dado uma ordem, te havia dito que votasse ao interdito esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Por que não ouviste sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo mal aos olhos do Senhor? Aí Saul não aceita. Mas eu obedeci à voz do Senhor, replicou Saul. Fui pelo caminho que ele me traçou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e voltei ao interdito dos amalecitas. O povo somente tomou os despojos, algumas ovelhas, bois, guisa das primícias do interdito para sacrificá-las ao Senhor teu Deus em Gálgala. Samuel replicou, acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos sacrifícios como na obediência à sua voz? Não é penitência, não é sacrifício, não é oração que a gente faz que agrada a Deus, é a obediência em fazê-los, meus irmãos. É escutar a voz de Deus e obedecer na integridade. Não tirar proveito de nada, não se aproveitar de nada, não querer dar volta em nada, não querer manipular nada. A gente é mestre em engano e a gente vai justificando os nossos erros. Quando eu justifico meus erros, quando eu justifico as minhas posturas, meus comportamentos, quando eu dou uma volta, eu estou perdendo a oportunidade de Deus me justificar. Mas Deus não se deixa enganar por nada. Não engane o Senhor, não manipule o Senhor, não invente mentiras. Não queira justificar os seus comportamentos errados, dizendo que foram bons, dando um jeitinho. O jeitinho brasileiro é terrível. É maldição, é desonestidade, não vem do Senhor. Olha, a obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão vale mais que a gordura de carneiros. Todo sacrifício, tudo que eu elevo, tudo que eu edifico, que Deus não quer, não dá frutos. Deus prefere a obediência, a submissão. O que é obediência? Boa audiência, bom ouvido, boa escuta. Quem escuta bem, obedece bem. Quem escuta bem, cumpre integralmente a vontade de Deus. Então, acorda hoje. Deus prefere a obediência. E é simples a vontade de Deus. O que Ele quer que a gente seja santo, que a gente volte para o céu, que nós tenhamos intimidade. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. É como um pecado de idolatria a desobediência. Pois que rejeitaste a palavra do Senhor, também Ele te rejeita e te despoja da realeza. Você é filho de rei, você tem um principado, eu e você temos. Quando a gente foi batizado, Deus nos adotou e agora a gente é filho de rei. A gente não é mais qualquer um. Nós não somos mais criaturas. Nós não somos mais qualquer pessoa. A gente é príncipe e princesa. Eu gosto de repetir isso porque tem que ficar gravado no coração. Eu e você temos uma dignidade real que Deus nos outorgou por Cristo na cruz. Ele conquistou a alto preço uma dignidade real para mim e para você. Então a gente é princesa, a gente é príncipe. A gente é filho de Deus. A gente não é qualquer coisa. A gente tem que assumir nossa postura. Mas quando a gente rejeita a palavra de Deus que está sobre nós, quando a gente não ouve, quando a gente não quer, quando a gente não quer entender, quando a gente fecha o coração, quando a gente endurece o coração para a palavra de Deus, Deus nos rejeita. A gente perde a imagem e semelhança, a gente perde a dignidade de príncipe e de princesa. Não voltarei contigo. Saul disse, pequei, transgredi a ordem do Senhor e as suas instruções, pois tive medo do povo e ouvi a sua voz. Outro erro. Todas as vezes que a gente ouve demais o povo, as pessoas. Nós não podemos ser manipulados pelo povo, pelas pessoas, pela nossa família, pela maioria. Nós temos que ouvir a voz de Deus, fazer o que é de Deus, mesmo que não agrade as pessoas, mesmo que corremos risco delas nos rejeitarem, delas não gostarem de nós. Nós temos que fazer a vontade de Deus e não a vontade das pessoas, e não a vontade do povo, e não que agrada o próprio umbigo, porque o povo quer satisfação de instinto. Nós não podemos ceder à voz do povo. Então ele ficou com medo do povo, foi refém do povo, quis agradar o povo e não a Deus. Nós não podemos negociar com a verdade. Não negocia, meu irmão. Não negocia. Olha bem,
Agora eu peço, te perdoa meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Ele pediu. Não voltarei contigo, exclamou Samuel. Rejeitastes a palavra do Senhor, por isso o Senhor te rejeita e não quer mais que sejas rei em Israel. Samuel voltou-se e ia se retirando, mas Saul agarrou pela ponta do manto e ele se rasgou. Samuel disse: assim o Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a outro melhor do que tu. Aquele que é a verdade de Israel não mente nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Saul respondeu: pequei, mas rogo-te que continues a honrar-me na presença dos anciãos de meu povo e diante de Israel. Volta comigo para eu adorar o Senhor. Samuel voltou, pois, com o rei, e este adorou o Senhor. Deus não aguenta um pedido de perdão. Deus não aguenta um ato sincero de contrição. O profeta vai de novo. Se você e eu se arrepender de novo de desobedecer, se eu e você pedir perdão, se eu e você quiser a graça de Deus, se eu e você quiser adorar, Deus volta com a gente. Fala: volta comigo, Senhor. E o Senhor volta. Samuel disse: trazei-me Agag, rei de Amaleque. Aproximou-se Agag cheio de alegria, dizendo: certamente passou a amargura da morte. Tua espada, disse Samuel, privou as mulheres de seus filhos, agora é a tua mãe que será uma mulher sem filho. E Samuel fê-lo em pedaços diante do Senhor, em Gálgala. Foi assim que Deus mandou. Samuel não negocia com a verdade. Depois disso, Samuel retirou-se para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gabaá de Saul. O profeta não tornou mais a ver Saul até o dia da sua morte. Aquela hora ele voltou. Aquela hora ele foi e botou Saul para adorar, mas não revogou a sentença. Se você não começar a ouvir a voz de Deus, meu irmão, se você não começar a deixar que essa palavra frutifique em você e oriente você e ordene você e te dê a direção, Deus vai te abandonar. Deus já te deu 1000 chances. Deus já olhou para você com muito amor. Deus já fez muito na tua história. Agora é hora de obedecer. Deus sempre vai olhar para você. Deus sempre vai te dar uma nova chance. Deus não aguenta um vamos porque Ele é Pai, é misericórdia. Ele quer sempre nos dar um jeitinho. Nos dar um jeitinho não é um jeitinho brasileiro, não. Ele quer sempre a gente pertinho dele. Mas Ele precisa que você se volte para Ele, tá bom? Volta para Deus. Todo esse inferno que você está vivendo, que você está longe de Deus. Todo esse relacionamento conturbado é porque não é da vontade de Deus. Você está querendo só satisfazer seu prazer, seus maus hábitos. Então sai desse relacionamento. Deus está falando a verdade para você hoje. Sai dessa paixão, sai dessa compulsão que te arrasta, te faz ser pior do que animal. Sai disso. Você tem uma dignidade real, você é uma princesa, um príncipe. Levanta essa cabeça, vamos. Ouve a voz de Deus. Mais que o sacrifício é a obediência. Agrada o Senhor. Samuel afligia-se por causa de Saul, por ter o Senhor arrependido de tê-lo feito rei. Samuel não ficou em paz, o profeta não ficou em paz. Ele doeu o coração, ele foi orar, ele foi pedir a Deus, ele foi clamar, ele queria que desse certo, ele queria que as coisas fluíssem, ele queria que tudo fosse melhor. Deus sempre vai querer que tudo seja melhor na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus faça muitíssimo feliz e que você obedeça, não seja rebelde, mas seja fiel.